Bom dia para você que é aluno do sétimo da manhã e boa tarde para você que é aluno do sétimo da tarde, ok? A aula de hoje eu vou fazer uma retomada em algo para esclarecer algumas dúvidas que eu tenho percebido nas aulas online. As perguntas que eu tenho recebido, as dúvidas nas aulas online, estão permeando sempre pelo mesmo caminho. Os alunos, né, alguns de vocês estão fazendo uma leve confusão na hora que resolvem uma multiplicação, aplicam a regra dos sinais positivos, sinais iguais dá positivo e sinais contrários dá negativo. E aí quando chega na hora de uma adição algébrica, que a gente chama de adição algébrica, quando a gente vai resolver uma operação de adição e subtração de números negativos, porque às vezes a gente chama de adição algébrica, mas às vezes tem que fazer uma subtração, dependendo do sinal. Isso eu já trabalhei inclusive em sala de aula, né? E aí chega lá e eu percebo que tem alguns alunos que estão somando, por exemplo, menos 2 com menos 8, aí dizem que dá mais. Aí na correção eu falava, não, dá menos. Aí eu escuto assim, professor, mas sinais iguais não dá positivo? Sim, sinais iguais dá positivo na multiplicação e agora que você já sabe também na divisão. Mas quando você não tem mais multiplicação e divisão, é diferente. Volta aquilo que você aprendeu lá no início, que menos 2 com menos 8 são duas dívidas. Você tem uma dívida de 2, uma dívida de 8. Juntando as dívidas, você vai ter uma dívida maior ainda, 10. Só que é dívida, por isso que é negativo. Então daí eu vou fazer assim. Eu vou recordar aqui rapidinho, mostrar a diferença entre eles. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, retomando. E depois eu vou explicar novamente a expressão numérica, que faltou vocês receberem uma explicação especial com a expressão numérica com a divisão junto, né? E em seguida vou passar alguns exercícios, tá? Então a aula de hoje vai ser assim, vamos retomar as regras de sinais e depois eu vou passar vários exemplos de expressão numérica para que eu consiga contemplar todas as novidades, todos os pormenores que a gente tem que tomar cuidado ao resolver uma expressão numérica. Porque na última aula do Hangouts eu percebi que muitas dúvidas, muitos erros foram cometidos na hora de resolver uma expressão numérica, tá? Não só por conta de não saber quem é que faz primeiro numa expressão numérica, mas sim por conta da confusão que alguns estão fazendo com a regra de sinal, tá ok? Então olha só o meu retomando aqui. Eu quero retomar o seguinte, se você tem, por exemplo, mais 3 com mais 8, primeira coisa que você faz, olha aqui, tem multiplicação? Não, então a regra é outra. Eu tenho 3, eu tenho 8, se eu tenho e eu tenho, eu vou continuar tendo. Mais 3 com mais 8, sinais iguais, soma-se os valores absolutos e permanece o sinal que está nos dois. Ok? Menos 3 com menos 8. Veja bem, eu devo 3 e eu devo 8. Eu estou com uma dívida maior ainda se eu juntar as duas dívidas. Ou seja, sinais na subtração ou na adição algébrica, sinais iguais, somam-se os valores absolutos, que vai dar 11, e permanece o sinal que está nos dois. Negativo, porque eu continuo devendo, né? Eu continuo com uma dívida. Agora, menos 3 com mais 8. Sinais contrários. Na adição algébrica ou na subtração, sinais contrários, do maior valor absoluto você tira o menor, que vai dar 5. E damos ao resultado o sinal que está no maior valor absoluto, que no caso é positivo. Então vai ficar mais 5. Voltando àquela ideia primária lá do início da matéria, eu devo 3 e tenho 8. Com este 8 eu vou lá e pago 3 e eu fico com 5. Se eu fico,
é positivo para mim. Agora, mais 3 com menos 8. Opa! Adição algébrica ainda. Sinais contrários, do maior valor absoluto eu tiro o menor. 8 tira 3. Fica 5. Ao resultado, damos o sinal do maior valor absoluto, que no caso é o 8. E o sinal do 8 é menos. Menos. Negativo. Analisando situaçõezinhas corriqueiras, tenho R$3, vou lá e compro na cantina do colégio algo que custou 8. Eu paguei 3 e fiquei devendo 5. Ok? Então aqui, na adição algébrica ou na subtração, veja como que a gente deve proceder. Sinais iguais, somam-se os valores e permanece o mesmo sinal. Sinais diferentes, do maior valor absoluto tira-se o menor e ao resultado damos o sinal que estava no maior valor absoluto. Tudo bem? Multiplicação. Vamos ver aqui, ó. Mais 3 que multiplica mais 8. Menos 3 que multiplica menos 8. Menos 3 que multiplica mais 8. E mais 3 que multiplica menos 8. Eu estou fazendo isso aqui a título de revisão. Por isso que eu não vou explicar por que dá menos, porque é uma revisão já da regra, né? Porque depois que você entendeu como que funciona, aí fica mais fácil a gente adotar as regrinhas. Então, olha só. Multiplicamos os valores absolutos entre si. 3 vezes 8, 24. Multiplicação. Sinais iguais, positivo. Perfeito. 3 vezes 8, 24. Multiplicação. Sinais iguais, positivo. Menos com menos dá mais. Né? Tem gente que fica andando assim na rua falando menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Aonde? Na multiplicação e na divisão. Multiplicação. 3 vezes 8, 24. Agora, sinais contrários, negativo. Menos com mais dá menos. Multiplicação. 3 vezes 8, 24. Sinais contrários, negativo. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Você olha aqui. Existem duas regras básicas, por isso que a multiplicação e a divisão são as mais fáceis. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes, sinais contrários dá negativo. Na multiplicação e na divisão. Então, na multiplicação e na divisão. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e mais com menos dá menos. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Tenho multiplicação aqui? Não. Tenho divisão aqui? Não. Então prevalece aquela ideia primária lá, primária que é lá do começo que nós tivemos, que eu tenho, eu devo, né? Para mim é positivo, para você é negativo. Então olha só, sinais iguais, somam-se os valores e permanece o mesmo sinal, o sinal que estava nos números. Sinais contrários, do maior valor absoluto tira o menor e permanece no resultado o sinal do maior valor absoluto. Quando isso aqui tudo é misturado numa expressão numérica, você tem que levar em consideração todas essas regras. Ah, professor, mas isso é difícil. Não, não é difícil. É como se fosse um jogo, né? Você está num jogo, o jogo é cheio de regras, você vai jogando e vai recordando as regras. Isso eu posso fazer, isso eu não posso, agora é isso, agora é aquilo. Todo jogo tem regra. Isso aqui é como se fosse um jogo. É como se fosse um jogo, né? Tem suas regras e a gente tem que obedecer às regras para obter sucesso, tá? Então vamos misturar isso aí numa conta só, que
várias operações misturadas numa conta só se chama expressão numérica. Então vamos lá. Eu vou começar com expressões facílimas, tá? E depois a gente vai evoluindo para melhorar o grau de dificuldade na nossa compreensão, tá? Então vamos lá. Retomando. Apagar o quadro com giz é mais rápido, né? Então, ok. Então vamos lá. Olha só. Numa expressão numérica, nós temos as várias operações. Até agora nós aprendemos divisão. Foi o máximo. Então, as expressões poderão conter adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas também poderão conter os sinais de associação, que é parênteses, colchetes. Então, veja bem aqui, ó. Eu vou chamar de letra A. 2 mais 8 menos 3 menos 5 menos 15. Uma expressão simples como esta, caro aluno, você não precisa fazer na ordem que aparece, assim, ó, como se fosse lá no sexto ano para não confundir. Você pode somar os positivos, por exemplo, 2 mais 8 vai dar mais 10. Você pode juntar os negativos, 15 com 5 dá 20, com 3 dá 23, só que veja bem, o que eu fiz aqui? Eu juntei 3 números negativos. Eu juntei ou eu multipliquei? Eu juntei, não tem multiplicação. Então, se eu juntei 3 números negativos, essa junção vai continuar sendo negativa. Agora veja bem, do positivo e do negativo eu faço a subtração. Sinais contrários. Quem é o maior valor absoluto? 23. Do maior valor absoluto tira o menor. 23 tira 10 fica 13. Quem era o sinal do maior valor absoluto? Negativo. Então, 13 negativo. Ok? Letra B. Lembre-se. Eu não entendi. Segura o vídeo aí. Segura o vídeo, olha, roda mais um pouquinho, né? Vai fazendo por partes. Agora na letra B, ainda contendo só adição e subtração, vou colocar os sinais de associação. Olha só. 12 mais, abre colchetes, 35 menos, abre parênteses, 10 mais 2, fecha parênteses, mais 2, fecha colchetes, equals. Então olha só. Expressão numérica, primeiro se resolve multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Mas quando tem os sinais de associação, primeiro eu tenho que procurar o parênteses. O parênteses está aqui. Dentro dele só tem uma operação. Quando só tem uma operação dentro dele, eu resolvo esta operação e o sinal de associação some. O resto eu copio tudo igual. Então vou copiar aqui, ó. 12 mais, abre colchetes, 35. Agora, tome cuidado. Lá no sexto ano a gente já copiava esse menos. Mas agora não é sempre assim. Tome cuidado aqui, ó. Veja bem. Eu tenho que esperar para ver qual é o resultado aqui. 10 mais 2, 12. Se eu falo 12 é porque é 12 positivo. Mas aqui diz assim, ó, o oposto do resultado desse parênteses. Qual é o oposto de 12 que deu aqui dentro? Menos 12. Continuo copiando. Mais 2, fecha colchetes. Agora, dentro dos colchetes, agora o próximo passo é eliminar os colchetes. Dentro dos colchetes, eu obedeço a mesma regra. Multiplicação e divisão primeiro, adição e subtração primeiro. Agora, alguns alunos já conseguem fazer isso aqui de cabeça, direto, né? Tudo bem, ótimo. Mas então, para quem está com um pouquinho de dúvida, vamos fazer assim. 12 mais. Olha o que eu falei antes. Se você tiver uma operação dentro do sinal de associação, resolve e o sinal de associação some. Aqui não, eu tenho 3 operações. Então eu vou fazer por partes. 35 tira 12, vai ficar 23. Ó, resolvi isso aqui, 23. Copia o mais 2, fecha colchetes.
Se você consegue fazer de cabeça 23 mais 2, 25, ótimo. Até porque um dos maiores objetivos de resolvermos expressões numéricas é desenvolver o raciocínio lógico, o cálculo mental e a rapidez de pensamento na resolução. Agora, tenho colchetes ainda, vou resolver dentro do colchetes. Perceba que dentro desse colchetes só tem uma operação. Então, ao resolver essa operação, o colchete some. 12 mais 23 mais 2, 25. Aqui eu nem esperei para não copiar o sinal aqui, porque eu sabia que aqui não ia dar negativo. Negativo é que complica a nossa vida. Sobrou 12 mais 25, então vai dar 37. Mais 37, mas não precisa colocar o mais, porque sem sinal a gente já sabe que é positivo. Ok? Então, aqui eu mostrei como que se resolve uma expressão contendo colchetes e parênteses. Agora vamos ver aqui uma expressão onde já vai aparecer adição, subtração, multiplicação e divisão. Vou chamar de letra C. Ó, menos 3 que multiplica o 7 mais 3 que multiplica o menos 5. Ah, professor, mas aí já apareceu o sinal de associação. Não, esse parênteses aqui é só para chamar a atenção que o número é negativo. Dentro dele não tem nenhuma operação. Então é só para chamar a atenção. Então olha só. Primeiro multiplicação e divisão. Multiplicação aqui e aqui. Lá no sexto ano, a gente não aconselha você a fazer duas operações ao mesmo tempo. Mas aqui é tranquilo, porque aqui a probabilidade de dar errado é mais difícil. Porque lá a gente tinha casos de aparecer um número negativo. Aqui, se aparecer negativo, é normal. Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21. Opa! Olha só. Multiplicação. Regra de sinal. Positivo. O 7 é positivo, o 3 é negativo. Sinais contrários. Negativo. 3 vezes 5, 15. 3 é positivo, o 5 é negativo. Sinais contrários. Negativo. Veja bem, apliquei a regra da multiplicação. Agora olho na próxima linha. Tem multiplicação? Não, não tem mais multiplicação. Então, aquela regra que eu usei na primeira linha não vale mais. Agora é a regra do maior tira o menor, sinais iguais soma, sinais diferentes diminui. Eu tenho dois negativos, duas dívidas. Eu vou juntar as dívidas. 21 mais 15 vai dar 36. Qual é o sinal dos dois? Negativo. Então, eu vou ter uma dívida de 36, menos 36. Você percebeu que eu estava falando desde o início? Que na mesma expressão você vai usar as regras da adição e da subtração, da multiplicação e da divisão, tá? E tem que tomar cuidado quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra, tá? Então, olha só. Continuando, agora vamos colocar aonde entra a última operação que você aprendeu. Menos 12 mais o menos 16 dividido por 8 vezes o menos 4. Esse parênteses aqui é só para chamar a atenção que o 16 e o 4 são negativos. Este número aqui não está dentro do parênteses porque, como ele é positivo, não tem um sinal grudado com o outro, então está tudo tranquilo. Olhe para a linha. Tem multiplicação? Tem. Tem divisão? Tem, mas as duas estão grudadas, então eu não posso resolver as duas ao mesmo tempo. Primeiro eu resolvo uma, depois a outra. Então vamos resolver a que vem primeiro na linha. Lembra da regra do sexto ano? Copia menos 12. Agora esse mais eu tenho que esperar para ver qual vai ser o sinal que vai resultar aqui. Divisão. 16 dividido por 8. 2. O negativo com positivo. Sinais contrários. Negativo. O mais da frente muda o negativo? Não. O mais diz assim, me esqueça e fique com o que deu ali dentro. Então deu menos 2. Agora olha só. Multiplica por menos 4.
Analiso a próxima linha. Próxima linha. Tem multiplicação? Tem. Multiplicação vem primeiro. Copia o menos 12. Agora, multiplicação. 2 vezes 4, 8. Multiplicação. Sinais iguais. Positivo. Agora olhe para essa linha. Tem multiplicação? Não. Tem divisão? Não. Então esquece a regra de sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Aqui prevalece a outra regra. Sinais iguais soma, sinais contrários diminui. Sinais contrários, do maior tira o menor. 12 tira 8, fica 4. O 12 é negativo. Então, ao resultado, damos o sinal do maior valor negativo. Desculpa, do maior valor absoluto. É negativo aqui. Ok? Então, vamos na próxima agora. Letra E. Olha só a letra E. 2 que multiplica, abre parênteses, 7 menos 4, fecha parênteses, menos 12 dividido por 3 mais 25. Tem multiplicação? Tem. Tem divisão? Tem. Vem primeiro? Vem. Mas acontece que aqui tem um parênteses. E o parênteses é soberano. Vem primeiro o parênteses. Independente do que esteja dentro dele. Se é multiplicação, divisão, adição, subtração. Então vamos resolver dentro desse parênteses. Ó, o 2 continua multiplicando aqui. 7 menos 4 é 3. Como o 3 é positivo, eu não preciso colocar o mais aqui. Se eu colocar o mais aqui, eu tenho que colocar um parênteses. Se eu não colocar, fica sem parênteses. Agora, olha só. Esta operação aqui está fora do parênteses, mas como nós já estamos no 7º ano, a gente também pode fazer, porque divisão também vem primeiro do que a adição e a subtração. Então eu já posso fazer isso aqui. E o menos 12 dividido por mais 3 vai dar menos 4, porque sinais contrários dá negativo. Copia o mais 25. Então isso que eu fiz aqui você pode fazer tranquilamente, principalmente quando é uma conta, uma operação longe da outra. 2 vezes 3, 6, menos 4 mais 25. Agora você pode fazer na ordem que aparece, ou positivo com positivo e negativo com negativo. 6 menos 4, 2, mais 25. 2 mais 25 vai dar 27 positivo. Ok? Então vamos ao nosso último exemplo da aula de hoje. Sobre expressões numéricas. Na última página do seu livro que eu pedi de exercícios na aula passada, tinha, se eu não me engano, a questão 25, que era de expressão. Se você errou, você volta lá agora e dá uma nova olhadinha, né? Dá uma olhadinha para verificar se você resolveu corretamente. E caso você tivesse encontrado dúvida, agora você pode resolver, né? Porque agora você já está tendo todos os passos aqui. Então vamos lá para a próxima. Olha só. 2 que multiplica, abre colchetes, 5 menos 2, fecha parênteses, multiplica, 3 mais 2 vezes 7, fecha parênteses, fecha colchetes, e depois de tudo isso, menos 2. Então, olha só. Vamos colocar aqui um menos 2 aqui também, ó, para melhorar um pouquinho. Então, olha só. Parênteses, colchetes, parênteses. Dentro do parênteses se resolve primeiro. Preste atenção, dentro desse parênteses aqui, ó, tem uma multiplicação e uma adição. Primeiro a multiplicação. Então vamos ficar com menos 2 que multiplica, colchetes, 5 menos 2, 3 que multiplica, parênteses, copia o 3, mais 2 vezes 7, mais 14, fecha parênteses, fecha colchetes, menos 2. Veja bem que eu ainda mantive o parênteses aqui, porque sobrou uma operação aqui dentro. Copia o menos 2, vezes, copia o colchetes,
3 que vai multiplicar o resultado desse parênteses. Primeiro resolve-se os parênteses. 3 vezes 4, 12, foi 1, 3, 1, 3, mais 1, 4. Fecha colchetes menos 2. Agora, tem multiplicação aqui e aqui, mas primeiro dentro do colchetes. Menos 2 que multiplica 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 126. Menos 2, que estava aqui, ó, menos 2 veio descendo. Agora eu vou primeiro multiplicar aqui. 2 vezes 6, 12, foi 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 1, 2. Multiplicação, sinais contrários, negativo. Copia o menos 2 aqui. Perceba, aqui eu já tinha usado adição, mas quando chegou aqui no final, caiu numa multiplicação, onde eu tive que usar novamente a regra da multiplicação. Multiplicação, sinais contrários, negativo. Agora, esquece a regra da multiplicação, porque aqui eu tenho uma adição algébrica. Numa adição algébrica, sinais iguais, eu somo 254. Sinais iguais, permanece o mesmo sinal, porque eu tinha uma dívida com outra dívida, eu continuo tendo uma dívida. Certinho, então? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas com estes exemplos aqui. E agora eu quero que você faça os exercícios que eu estou colocando logo adiante aqui, que não são do livro. Você vai fazer uma lista de exercícios sobre expressão numérica, ok? Boa sorte, bons estudos e qualquer dúvida, assista a nossa aula no Hangout, a aula online, para esclarecimento de dúvidas, ok? Um beijo e boa semana!